Olha, vamos falar sobre produtividade, mas calma, de um jeito bem diferente. Que tal a gente esquecer um pouco aquela pressão de ter que ser perfeito todo santo dia? E se a gente trocasse isso por algo mais realista e, no fim das contas, até mais poderoso? A chave, olha só que interessante, talvez esteja na consistência e não naquela intensidade maluca. Essa pergunta, acho que todo mundo já passou por isso, né? Sabe aquele dia? A pessoa planeja tudo direitinho, a lista de tarefas está perfeita e aí, do nada, a energia vai embora, some. E aquela lista de tarefas vira o quê? Uma lista de culpas. É exatamente sobre essa sensação que a gente vai mergulhar agora. E aí que a gente entra no que dá para chamar de dilema da produtividade. É um ciclo vicioso, sabe? A gente começa o dia cheio de ambição, querendo conquistar o mundo. E aí, quando não dá conta de tudo, o que vem? A culpa. É um ciclo que prende, que desgasta. O grande X da questão tá bem aqui, ó. De um lado, a gente tem a expectativa, aquela lista de tarefas engessada, perfeita no papel. Do outro lado, a realidade. A nossa energia, ela não é uma linha reta, ela é tipo uma maré, que sobe e desce. E o que a gente tenta fazer? Encaixar essa vida que flutua num plano que é super rígido. Bom, o resultado disso a gente já sabe, né? É frustração na certa. E o resultado disso tudo? Essa sensação constante de fracasso, de não estar dando conta. E essa culpa, vamos ser sinceros, ela não ajuda em nada. Pelo contrário, ela só contamina o dia seguinte. Mas ó, a boa notícia é que tem um jeito de quebrar esse padrão. Existe uma saída. E essa saída, esse jeito de quebrar o ciclo, tem nome. É a rotina mínima viável. A ideia por trás é genial de tão simples. Em vez de mirar na perfeição, a gente constrói um caminho para a consistência. Um caminho que respeita a nossa humanidade, sabe? Que não nos leva para o esgotamento. Para entender bem, é só pensar assim. Qual é o mínimo que dá para fazer hoje para não zerar o placar? Para não parar completamente? Essa é a tal da rotina mínima viável. É a base de tudo. É aquela tarefa tão, mas tão pequena que fica quase impossível não fazer, mesmo naquele dia que a energia está lá no pé. E a filosofia inteira se resume nessa frase: consistência supera intensidade. Pensa bem, faz todo sentido. É muito melhor dar um passinho todo santo dia do que tentar dar um salto gigantesco uma vez por mês e depois ficar exausto. É esse passo a passo, essa constância, que cria o ritmo de verdade. E aqui tá o pulo do gato, a grande sacada. Porque mínimo não tem nada a ver com ser preguiçoso, viu? Mínimo aqui quer dizer essencial. É a sua garantia de que mesmo no pior dia possível, a pessoa continua no jogo. O placar, ele nunca volta pro zero. Ok, a ideia é legal. A teoria é ótima. Mas, e na prática? Como é que a gente tira isso do papel e coloca no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. Vamos construir essa estrutura passo a passo. E o melhor, é um processo super simples que se adapta a qualquer um. O processo todo se resume a 3 passos bem diretos. Primeiro passo, identificar o que é inegociável. Sabe aquelas coisas que precisam acontecer? Pode ser algo do trabalho, da saúde, um projeto pessoal. Segundo, definir a versão micro de cada uma delas. Qual é o mínimo do mínimo? E terceiro, que é a parte mais importante, adaptar. A cada dia a pessoa para, sente o nível de energia e aí sim decide qual versão vai fazer. A grande, a média ou a pequena. Olha só essa tabela, ela deixa tudo super claro. Vamos pegar um exemplo. A tarefa é avançar no relatório. Num dia de energia alta, a pessoa vai lá e escreve o relatório completo. Beleza. Num dia de energia média, não precisa fazer tudo, faz só o esboço, já tá ótimo. E num dia de energia baixa, aquela que mal dá para levantar, lê um documento de pesquisa relacionado. Pronto. O mesmo vale para o bem-estar. Pode ser um treino de 60 minutos ou só um alongamento de 5. O ponto-chave é esse. Em todos os cenários, houve progresso. A roda continuou girando. E quando essa ficha cai, nossa, é uma sensação libertadora. É a liberdade de finalmente entender que o suficiente feito todo dia é infinitamente melhor do que o perfeito que a gente quase nunca consegue fazer. O resultado prático é essa virada de chave, essa inversão total que a gente vê no gráfico. Antes, o que acontecia? A culpa estava lá no teto e a consistência, coitada, lá no chão. Quando se adota a rotina mínima, olha o que acontece. A culpa despenca. Por quê? Porque o combinado, o mínimo sempre é cumprido. E a consistência, ela sobe de uma forma saudável, sustentável. E se a gente for listar os benefícios, fica ainda mais claro o poder disso.
Primeiro, a pessoa cria um ritmo sem chegar no esgotamento. Segundo, reduz aquela fadiga de decisão, de não saber por onde começar. Também protege o bem-estar mental, né? Fomenta a autocompaixão, a gentileza consigo mesmo e, o mais importante, garante progresso e não perfeição. Então, o objetivo final muda completamente. A meta deixa de ser se transformar numa máquina de produtividade. A meta passa a ser criar um sistema que funciona para a vida real. Um sistema que entrega exatamente isso: consistência, mas sem exaustão, e progresso, mas sem culpa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Uma pergunta para levar para o resto do dia. Pensando na energia que se tem agora, nesse exato momento, qual é o mínimo para hoje? Qual é aquele pequeno passo que já faria o dia valer a pena?